Reciclagem da Visão. Meus amigos, estamos de volta e vamos começando o nosso quadro Reciclagem da Visão desta segunda-feira. Vamos cumprimentar os nossos convidados, já estão todos na tela, coisa boa. Temos aqui então, de um lado, né, os nossos queridos presbíteros Carlos Cardoso, de Rio do Sul, e Cristiano Selba, de Feliz. É isso aí, vamos dando boa noite primeiramente para o Carlos, então, que aparece aqui para mim. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nicolas. Boa noite aí a todos os nossos irmãos e boa noite a todos os nossos ouvintes. Que Deus possa abençoar ricamente essa programação aí. Aí, boa noite. Cristiano, boa noite. Boa noite a todos aí, ouvintes, amigos da rádio. E queria glorificar a Deus, né, pela vida de todos vocês e por essa ferramenta que tem contribuído muito para o nosso crescimento espiritual. Porque eu creio que nessa noite nossos comentários possam ser como dardos, né, para abençoar a vida de todos aí. Boa noite, Cristiano. Aí, boa. Perfeito. Tivemos algumas programações essa semana, né? O pessoal já tem notado, a gente compartilha bastante sobre a dica do mês, né? Nosso seminário Capital Espiritual. E o culto mundial. Não tivemos encontro neste final de semana, o último que tivemos foi em Passo Fundo, mas acho que a linha veio seguindo e eu queria escutar um pouco aí do Carlos, né? O que tem para compartilhar para nós aí, Carlos? Um pouco sobre o culto de Passo Fundo, culto mundial, aí você fez um fechamento aí de assunto, traz para nós aí. Quero compartilhar assim com os irmãos da revelação e da profundidade da revelação que Deus está trazendo nos últimos tempos. A gente tem falado bastante tem ouvido bastante que o falar é sempre o mesmo. Mas eu, assim, orando e sempre buscando do Senhor um pouco mais de profundeza, eu tenho visto que não é a mesma. O Senhor tem aprofundado muito a revelação dele, a sabedoria de Deus tem aumentado muito através do ministério. É como se tu estivesse realmente cavando um poço, né? E eu creio que a gente está ao ponto de verter aí um manancial, né? Através dessas revelações que o Senhor está trazendo através do ministério. E a gente ouviu, né, no culto mundial a grandeza daquela palavra ali que muitas vezes a gente já viu de todas as maneiras, né, de todas as formas, mas o Senhor trouxe assim com uma profundeza muito maior, né? Principalmente quando ele falou ali a questão do ungido, né? Eu nunca gostei assim de esse é ungido, Senhor. Eu nunca gostei, eu nunca me senti bem. É ungido, Senhor. Eu não como é que eu posso dizer para os irmãos aqui? Não me encaixava, bem. Porque... Como é que é, irmão? Não desce bem. Não desce bem, assim, sabe? Por quê? Porque a gente conhece quem a gente é, né? A gente sabe a situação que a gente vive, né? Então, é muita responsabilidade, né, falar um negócio desse, né? Porque o ungido do Senhor é uma coisa muito forte, né? E a realidade daquilo, né, que Deus trouxe ali, nós somos parte do corpo de Cristo, que quem é ungido é o Cristo, né? Então eu fiquei maravilhado, sim, por o Senhor, de Ele trazer essa revelação para a gente descer os degraus que a gente talvez aí se coloca na presença de muitas pessoas, né? Se achando que a gente é alguma coisa, né? Então eu faço parte do corpo de Cristo, né? E eu estou ali para a edificação, né, da obra do Senhor, né? O fluir do Espírito através da minha vida vai edificar os outros irmãos. Uhum. E aí também o Senhor falou a respeito até eu marquei aqui a palavra, porque eu sou meio ruim para falar, até guruísmo, né? Guru, né? Uhum. Então, realmente, os novinhos, principalmente, quando você começa e Jesus, eu aprendi isso com o ministério,
e também vendo a vida de Jesus, ele trabalhava, ele não deixava de falar a vontade do Pai, mas sempre falou de uma forma diferente com todas as idades, né? Ele manifestava-se diferente com as pessoas. Uns ele trabalhava mais firme, outros ele liberava mais o amor, a mulher samaritana, enfim. Então ele agia de forma diferente, mas ele buscava arrancar de dentro da pessoa a fé, né? Para que a pessoa viesse a conhecer verdadeiramente, né? Então, a minha responsabilidade como servo, como do Senhor, é passar para as pessoas que o Cristo, ele é o único, ele é o Senhor, e ela tem que depender somente do Senhor. Então, isso eu tenho desde o princípio, e aprendi isso com o Senhor e com o ministério, é que eu não posso me aparecer muito, mas eu tenho que fazer o Cristo aparecer através de mim. E fazer a pessoa confiar no Cristo. Perfeito. E Cristiano, tu já tinha visto ou recebido aí a passagem aí de não toqueis nos meus ungidos por esse ângulo aí que foi ministrado no culto mundial? Não tinha refletido sobre dessa forma, né? Mas eu assisti 2 vezes o culto mundial e até fiquei um pouco assustado. Achei que os irmãos agora iam entender que podiam xingar os presbíteros, né? Mas acho que não, né? Mas eu entendi assim, porque a gente tem que largar o pode ou não pode, né? É uma palavra que faz a gente desistir da nossa capacidade de raciocínio para discernir o que é, o que não é. Eu creio que é uma ministração que no primeiro momento pode até confundir, mas eu creio que no segundo momento ela nos leva a gente buscar desesperadamente a unção interior. E essa relação com a unção interior, aqueles que não tiverem ela desenvolvida não vão vencer os desafios que estão por vir, né? Então, eu estava pensando assim, Jó, no final dos capítulos, ele achou a unção interior. Esther, depois do tratamento, ela foi para as recâmaras com seu rei, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus por todo o tratamento que ele tá dispensando para nós, porque o objetivo dele é criar essa intimidade. Porque sem essa intimidade, nós vamos ficar na nossa capacidade de dizer o que é certo e errado, e isso não vai nos levar para bons caminhos, né? Então, a gente chega assim, tá, mas pode corrigir ou não pode corrigir? Pode fazer ou não pode fazer? Mas joga para unção. E eu creio que essa foi a mensagem, desistir dessa habilidade que o Satanás nos dá, de usar a palavra para dizer o que é, o que não é, e a palavra ela veio para nos quebrantar, não para a gente achar direitos nela, né? Isso que o Cristiano comentou é interessante porque a primeira impressão que a gente toma de uma mensagem, às vezes é de um jeito, né? E como tu falou, na hora que começou a ser ministrado, eu pensei, agora vai abrir uma abertura para sair xingando a autoridade, só que conforme a mensagem foi se desenvolvendo, a gente vê que não é assim. E repetindo a mensagem a segunda vez, aí tu consegue pegar um pouco mais da essência que o Espírito queria transmitir. Por isso a importância de revisar, né, Heriberto? Como é que foi para ti? A leitura que o irmão trouxe agora é a mesma assim que eu tenho, né? Que é um tempo que não dá mais para confiar na lei externa guiando nossas vidas, né? Eu sinto assim que parece que confusão é uma sabedoria do Espírito Santo nesse último tempo, assim, nesse último ano, né? Nesse ano da igreja aqui, para fazer aparecer coisas que estavam escondidas dentro de nós. Tá? A minha experiência assistindo o culto mundial e da primeira mensagem ao vivo desse ano até hoje, não é para entender algo de Deus. Tudo que eu tenho ouvido nesse ano está me fazendo descobrir coisas dentro de mim que eu nem pensava que tinha aquilo. Então a visão assim que eu tenho do Ministério da Palavra e da forma como Deus está atuando esse ano, me parece assim um pastor com um bife de alcatra lançando no meio das ovelhas assim, todas as vezes, né? Mas parece que não é.
E daqui a pouco, debaixo do pelo, começa assim, a gente começa a se torcer, né? E aparece algo que não era de Deus que estava ali. Então o Senhor está fazendo uma depuração interna assim, maravilhosa na vida de todos aqueles que quiserem isso. E aquilo que o irmão fez a leitura ali, né? Eu concordo assim, bem com essa leitura de que só a dependência de Deus vai nos fazer ter atitudes santas e corretas diante das circunstâncias. Senão a gente vai ficar sempre guiado por essas coisas que acontecem do lado de fora. Inclusive o cristianismo, né? Essa questão da autoridade e submissão, ela foi pervertida. Teve várias literaturas que apareceram, talvez um século atrás, que muitos líderes espirituais se utilizaram daquelas literaturas para poder assumir uma posição de intocáveis, né, no reino de Deus. E o Senhor está mostrando que o corpo de Cristo é uma mutualidade, né? Aquele que está dirigindo o barco do qual eu faço parte, eu sou um com ele, né? Então eu preciso estar unido a ele, e o Senhor pode usar a mula para iluminar o profeta a fim de que os dois não sejam por Deus assim, né, consumidos, né, pela ira de Deus. Sim, eu até ia perguntar pro Sérgio, hein, Sérgio, se essa palavra ela já tinha sido ministrada por esse ângulo ao longo desses anos aí. Eu creio que foi em 1999, eu acho, que foi, mas não foi exatamente dessa abordagem. Foi feita uma abordagem bem similar, mas essa eu senti assim que mexeu mais na minha vida também, né? Porque sempre que eu fui exortado aqui nesses anos todos, incrível que pareça, a exortação se vem de pessoas mais que têm mais conhecimento do reino, ela me irritava mais, né? E quando vinha dos novinhos que nada sabiam, eu recebia com bem mais facilidade. Então, porque não adianta a gente, quando está numa pasta que o Senhor te coloca ali, por misericórdia, né? Você sempre acha que as pessoas que sabem menos não pode te exortar. Isso é psicológico, é natural. Mas não é assim. A palavra sendo única, qualquer um que vir um líder em desacordo com a doutrina, ele tem todo o direito divino de trazer a verdade para trazer a correção. Agora, como diz no Salmo, que eu achei tremenda aquela palavra, há muitos anos que eu não tomava ela, verso 13 e 14, se não me engano, Salmo 105, que não é para oprimir nem maltratar. Então, essa lei que libera por parte de Deus a correção, a exortação que corrige, ela deve ser feita por meio da palavra. Eu não posso chegar e difamar e tentar corrigir uma autoridade sem embasamento da verdade. Sim. Eu não tenho esse... Aí configura uma rebelião contra a autoridade, né? Então, os Salmos, Davi fez uma exortação pública. Paulo fez uma exortação pública em Pedro, em Gálatas 2. Por quê? Porque a heresia era pública. Então, a correção divina por meio de Paulo foi pública. Pedro estava sendo herético e ensinando coisas erradas para a igreja. Interessante. Então, as coisas têm que ser bem vistas, né? Eu não posso olhar para a vida de um líder assim e difamar ele, entende? Achar defeito neles, assim, chegar lá no púlpito, isso aí não é uma exortação, isso é uma agressão, né? Que eu talvez por amargura, por algum motivo, já errei nesse aspecto, eu quero dizer, a gente pede perdão a Deus, mas eu já fiz isso, exortei assim pessoas, pela minha inexperiência no início, trazendo um embasamento totalmente falso e errado,
né? Mas reconheci que o Senhor logo me tocou no meu coração, né? Porque quando Davi foi exortar publicamente o rei de Israel, e ele cortou um pedacinho do manto, ali ele errou. E Deus imediatamente, pela presença mental nas emoções de Davi, o Senhor fez ele se arrepender na hora, Entendi. para que ele não perdesse a oportunidade de reinar futuramente. Perfeito. Vou pedir ajuda aí pra Esther ou pra Ana aí. Levanta a mão quem vai ler os comentários. E já dá pra começar aí do YouTube ou Facebook. Eu vou começar lendo aqui um comentário da Sônia do Rosário que ela comentou sobre o culto mundial. Também fiquei maravilhada com essa revelação sobre o ungido do Senhor. Essa revelação traz um certo equilíbrio, de que somos todos iguais, que todos somos servos, nem mais nem menos. E ainda ela acrescentou, os presbíteros não precisam temer. Deus é sábio em suas revelações. Interessante. É isso aí no YouTube? Nós temos mais uns comentários. Ah, beleza, vai lá. Podemos continuar? Diz assim, a Fernanda Zilli deixou assim, o culto mundial me trouxe mais clareza sobre o nosso valor diante de Deus, o respeito às autoridades que ele estabeleceu. Exortar com amor é importante, mas é importante fazer isso no fluir do Espírito. A Neura Pires também deixou assim, tremenda revelação do culto mundial, uma verdadeira renovação da mente, o Espírito Santo ampliando a tenda dentro de nós. É verdade. Aí a Itajane também deixou aqui pra gente, percebo na minha vida o quanto ainda é fraca a minha comunhão com Deus. Para mim, ser guiado pelo Espírito, preciso ter comunhão com Ele, e essa comunhão vem por meio da consagração diária. E eu queria, assim, trazer um ponto, né, da primeira parte do culto mundial que me chamou muito a atenção, que foi a importância da exortação, né? A exortação no Espírito, no caso. E eu queria, assim, trazer para os presbíteros, né, para o Carlos, se tu já enfrentou alguma dificuldade, assim, de exortar do Espírito nessa tua caminhada com o Senhor, né? Na pasta de presbítero, principalmente, tu olhava a exortação com esses olhos, com os olhos da edificação, ou tu encontrava dificuldade quando o Senhor te mandava exortar as pessoas, exortar os irmãos? Pela misericórdia de Deus e pelo amor que Deus tem pela obra dele, ele sempre me guardou, né? E dentro de mim poderia brotar muitos sentimentos, mas o Senhor sempre edificou aquele vaso que estava na frente. Então, com certeza, existe dificuldade, sim, mas o Senhor sempre deu a vitória nessa situação. Tive várias experiências dessa forma, mas senti que Deus, tanto que o vaso foi recuperado. Então, aqui, acho que a mesa pro Cristiano também, né? Você tem uma experiência assim parecida, Cristiano? Bom, eu como colérico, eu adoro exortar, xingar, adoro cortar uma orelha, né? E eu percebo assim na minha caminhada com Deus e que ele não me usa muito nessa área porque eu não saberia usar essa ferramenta, né? Acho que muito pouco ele me usaria para diretamente exortar algum irmão. Algumas vezes já aconteceu, creio eu, que eu estava certo, né? Porque meu coração não pesou, mas eu sinto assim a minha justiça própria, né? Fervilhando dentro de mim quando eu vejo o erro dos outros, e eu tenho me segurado assim eu sinto assim do Senhor de que ele vai me usar muito pouco para diretamente exortar os irmãos. Até hoje foi assim, pode mudar, né? Mas eu tenho me segurado. Mas assim, quando é na palavra, assim, quando tu joga a rede para todo mundo, aí eu me solto, né? Aí eu libero a exortação e cada um pega o chapéu, se serviu, senão tá tudo certo. E Heriberto, aí pro pessoal que tá nos ouvindo agora, que sabe tem presbítero novo aqui assistindo, não tem muita experiência na caminhada, como é que foi pra ti no início e agora? Se tu vê diferença na parte da exortação, se tu era meio tímido ou tu não usa muito da exortação, lidando com muito povo agora em Cachoeira, né? Sim. Primeiro precisa entender o que é a exortação de fato. Eu lembro que eu estava em Chapecó ainda na igreja, quando essa expressão apareceu pela primeira vez no vocabulário do reino. Tem muitas palavras que a gente não conhece assim antes, né? Da vida da igreja, e essa foi uma delas.
Porque na época, o entendimento popular, assim, que se tinha da congregação lá no meio onde eu estava, era de botar o dedo e dar a letra assim, né, para as pessoas. Eu lembro que um dia eu fui para o dicionário procurar o significado da palavra exortar. E lá estava escrito assim, ó, admoestar com amor. E quando eu vi o significado da palavra exortar, eu pensei, puxa vida, não tem nada a ver daquilo que eu estou experienciando à minha volta, entendeu? Nada mais é do que assim, a ovelha foi para lá e o caminho é aqui, porque a palavra diz que é aqui. É simplesmente com amor mostrar qual é o caminho certo, não tem nada demais. E quando a gente entende isso, fica leve para fazer, embora vai ter sempre quem aceite, né, aquilo mais facilmente e quem não aceite. Eu creio que todos os presbíteros vão passar por essa experiência, porque é uma obrigação, né, daqueles que o Senhor colocou de mostrar o caminho, né, para as pessoas quando elas estão se desviando da verdade, apontar qual é a direção certa com amor. É simples, né? E fecha bem certinho com o que o Sérgio estava falando antes ali do versículo 14 ali do Salmos, né, 105, de não oprimir, né? E é bem isso mesmo, a gente às vezes esquece ali da essência e vai para a pessoa botar o sente, dedo. ela tem que sentir a ajuda, né? E não sentir que ela está sendo, né, agredida. Com certeza, porque é a palavra que vai fazer a correção, não é nós. Amém. Então, graças a Deus que hoje nós temos materiais que corrigem todas as áreas da deformidade de almas. Então, eu não preciso estar sendo muito usado pelo Espírito hoje para fazer isso. Sim. Mas muitas vezes vai ocorrer que há uma necessidade, mas eu tenho notado que nos últimos tempos, assim, com essa dispensa que nós temos, está sendo muito fácil fazer isso. Né? As pessoas têm acessado os materiais e o conteúdo e daqui a pouco elas estão na linha melhor do que nós. É verdade. Isso é interessante comentar, porque às vezes pega a mensagem por esse ângulo. Agora eu vou ficar atento, todos os grupos familiares, o pessoal novo aí que tá fazendo errado, aí você exortando todo mundo, botar na linha do Espírito, porque é do Senhor. Mas não, né? Não é assim que funciona, tem que deixar ouvir, processar a mensagem. Tu já passou por coisas assim, Heriberto? Em grupo familiar? Com certeza. A carne é muito rápida, né, para pegar as coisas de Deus e fazer tudo virar nada. Porque a ideia de Satanás sempre é colocar em descrédito a mensagem pura de Deus. Então, quanto mais rápido ela pegar e fazer aquilo dar errado, para todo mundo ver, isso aqui não dá certo, né? Mas o Senhor sabe das verdadeiras intenções do coração do homem, sempre sabe, né? Boa. Tá certo, estamos indo para o final aqui do compartilhar, muito interessante o assunto. Quem não acompanha o culto mundial, né, deve estar um pouco perdido aí no assunto, mas foi base do culto mundial. Assista aí, tá gravado no YouTube. Vamos indo para a finaleira aqui. Eu tenho uma consolação. É verdade, Sérgio, não tinha esquecido aí já do merchan, o assunto especial. Hoje o Espírito Santo me deu uma consolação muito grande, né? Tem um homem nessa cidade que me conhece desde que eu nasci. Quando eu nasci, ele tinha 7 anos. E ele me viu, minha família, era conhecido da minha família, um homem que tem um cargo assim importante na comunidade aqui. E eu orei muito e cada vez que eu pregava para ele, eu me sentia uma formiga perto do elefante, porque o cara tinha uma argumentação assim que me derrotava. Eu digo, mas então Deus não está me usando ainda, né? Várias vezes ele parecia um iceberg gigante. Eu nunca conseguia atingir o âmago dele, nunca. Né? E passaram-se 33 anos e meio, né? E eu orando e cada vez que eu me encontrava com ele, dava uma tentada assim de entrar com a palavra, sempre era derrotado. E hoje eu não fui programado nesse lugar para fazer isso, onde ele trabalha. Lá onde ele é o dono. E ele me chamou. Né? O homem se derreteu, aquele iceberg derreteu todo. Como Deus é fiel. Tu vê só. Como o Senhor me renovou hoje com essa experiência,
de que tudo que tu prega não é em vão. Amém. Esse homem, assim, se derreteu de uma maneira, assim, que eu jamais imaginei, porque ele era muito duro, assim, muito duro. Ele tinha uma personalidade, assim, fechada, dura, rígida, era impenetrável. Mas Deus abriu. E ele me chamou. Né? Eu até nem ia falar com ele, né? Mas ele me chamou quando me viu, assim, de longe, assim. E fiquei quase 1 hora sentado com ele. A última palavra que ele disse assim para mim: não me abandona, porque agora eu tenho poucos que podem me ajudar. Tu vê só. Nunca esperava isso, né? São 33 anos e meio, assim, que eu oro para que esse homem tem uma moral fantástica, assim, um cara perfeito, assim, moralmente. Mas faltava Cristo para ele. Amém. E olha só que legal, tio. Já ficar de ânimo aí pro pessoal, né? Às vezes tá aí orando por uma pessoa há 5 anos, não rompe, aí teve um caso de 33 anos pra amolecer. Veja bem que o que a gente está passando agora é um dos piores momentos de toda a minha experiência com Cristo, né? As dificuldades são imensas aqui e as consolações do Espírito vêm na hora certa, né? Boa. Vêm na hora certa. Que legal. Assim a gente vai encerrando aqui o nosso compartilhar, que joia, viu? Agora são 22 horas e 52 minutos. Eu vou agradecendo aqui ao Cristiano, já passando para ele dar as considerações finais, uma reflexão final aí, Cristiano. Bom, eu queria falar do livro Consagração, né? Porque esse livro, ele sempre me ajudou para que eu pudesse ter saúde espiritual, e uma das características da saúde espiritual é discernimento. Porque quanto mais tu te consagra, mais a voz do Senhor fica audível para nós, em vez de ficar um sussurro, ela fica algo gritante dentro de nós, né? E esses dias eu sofri uma pressão enorme para uma tomada de decisões, e eu acabei tomando decisão, e depois eu vi que eu estava errado, e eu comecei a julgar as pessoas que me pressionaram, né? E depois de um tempo, Deus me mostrou de que eu errei, porque a minha consagração estava falha e eu não ouvi a voz do Senhor, né? Então, Deus permitiu uma colheita para eu ter mais temor na minha consagração, para que a voz do Senhor me acompanhe em todos os meus dias. Boa. Amém. Cristiano, muito obrigado aí pela companhia aqui. Valeu. Carlos. Amém. Que Deus abençoe ricamente a todos e dizer assim para todos os presbíteros aí que é visível os irmãos que crescem na mesa do Senhor. Não tem como dar errado. Então, a mesa do Senhor já está toda pronta, é só nós servir aí as almas que estão chegando e ter muita paciência e amar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não é por força nem por poder, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, grato aí por essa oportunidade. Valeu, Carlos. A gente que agradece aí a participação, compartilhar de cada um. Tava muito bom, viu? Sérgio, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos e vamos em frente aí, porque falta pouco agora para chegar o Cristo chamar a gente. Aí, boa. Deus abençoe, Sérgio. Muito obrigado aí. Mais uma semana e na quinta temos mais compartilhar aí, né, Sérgio? Perguntas? Não vou poder participar porque eu viajo já. Verdade. Eu viajo quarta. Eu já viajo na quarta-feira por volta de 4h30 da manhã. Tá certo. Tem Rondonópolis, já fica o aviso aí pra vocês, né? José, puxa na tela aí pra nós o banner pro pessoal se ligar também na questão do horário, né? Vai ser dia 27 de abril e dia 26 tem o culto de recepção, né? Você tem que se atentar pro horário dessa diferença de 1 hora, que no caso pra nós é às 15h30, né? Tá passando ali. Perfeito. Sérgio, então, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Aí. Tchau. Tchau. Agradecendo aqui mais o pessoal que tá no virtual aqui. É uma fileira, gente. Tchau, Ana. Tchau a todos. Obrigada aí pela companhia. Muito edificante o programa de hoje. Então, que a gente possa revisar o culto mundial. Aí. Tchau, Esther.
Tchau, gente. Muito obrigada pela sua participação e não percam Minha Nova Vida amanhã, né? Isso aí, ficou o convite amanhã às 22 horas. Tchau, Vitória. Tchau a todos, muito obrigada pela companhia, até a próxima. Aí, valeu, Heriberto. Valeu estar aqui com vocês mais uma vez. Até o próximo programa. Deus abençoe a todos.